crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, né, a nossa rotina é 25 de junho de 2020, quinta-feira, eu vou estar lendo a biografia de Ziraldo, né, para vocês, como a gente tinha combinado. A parte de língua portuguesa, a gente vai estar continuando os estudos de HQ, na página 172 e 173, e na parte de matemática, identificando os retângulos, página 101. Então, vamos para a nossa leitura. A biografia de hoje é de Ziraldo. Ziraldo, 1932. É um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. É o criador dos personagens em quadrinho infantil O Menino Maluquinho. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, e do seu pai, Geraldo. Desde criança já mostrava seu talento para o desenho. Com 6 anos, teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo estudou no grupo escolar Princesa Isabel. Em 1949, foi com o avô para o Rio de Janeiro, onde estudou por 2 anos no MAB, Moderna Associação de Ensino. Em 1950, retornou para Caratinga e concluiu o científico no Colégio Nossa Senhora das Graças. Carreira. A carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez, quando fazia colaborações mensais. Em 1954, começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, desenhando em uma coluna de humor. Em 1957, foi para a revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. Neste mesmo ano, formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. E em 1958, casou-se com Vilma Gontijo, com quem teve 3 filhos, Daniela, Antônio e Fabrícia. Em 1960, lançou a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida, de um só autor, intitulado Pererê. As histórias da revista já vinham sendo publicadas em cartoons, na página da revista O Cruzeiro, desde 1959. As histórias se passavam na floresta fictícia da Mata do Fundão, publicada da revista que durou até abril de 1964, quando foi suspensa pelo regime militar. E em 1975, a revista foi relançada com o nome da Turma do Pererê, mas durou só mais um ano. Vocês têm lá no livro de vocês, né, a capa de uma das revistas em quadrinhos do Pererê. Em 1963, Ziraldo ingressou no Jornal do Brasil. Nessa época, em plena ditadura militar, lançou os personagens Supermãe, Mineirinho, Jeremias e o Bom. Homem atencioso, elegante, vestido com terno e gravata, que estava sempre bem disposto a ajudar os outros. O personagem marcou as charges, fazendo as críticas e os costumes do comportamento da época. Lembra que eu falei que nem sempre o HQ é feita só pro amor? Tem algumas que são críticas sociais. Então, esse Jeremias, o Bom, nesse jornal fazia uma crítica social, tá? Aos costumes daquela época. Em novembro de 1970, toda a redação do jornal foi presa, depois da publicação de uma sátira do célebre quadro Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga. A publicação, que fazia muito sucesso, circulou até 11 de novembro de 1991. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, Flicts, que relata a história de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. Nesse livro, ele usou o máximo de cores e mínimo de palavras. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Nobel Internacional do Humor, no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, que foi seu maior sucesso, né? Um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. O Menino Maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça. É alegre, sapeca, cheio de imaginação e adora aprontar e viver as aventuras com seus amigos. E aí a gente tem várias obras de Ziraldo, né? Flicts, Jeremias o Bom, Planeta Lilás, O Menino Maluquinho, Bela Borboleta, Bichinho da Maçã, O Joelho Juvenil, 10 Amigos, O Menino Mais Bonito, O Pequeno Planeta Perdido, O Menino Marrom, O Bicho que Queria Crescer, Esse Mundo é uma Bola, Um Amor de Família, Cada Um Mora Onde Pode, Vovó Delícia,
A Fazenda Maluca, A Menina Nina, As Cores e os Dias da Semana, Os Meninos Morenos, O Menino da Lua, Uma Menina Chamada Julieta, O Menino da Terra e O Diário de Julieta. Quando a gente voltar para a escola, a gente tem lá todas essas coleções de Ziraldo. E a gente pega de novo. Acho que vocês já viram, já deve ter visto, a maioria de vocês. Mas a gente pega de novo para dar uma olhadinha aí, né, nessas histórias de Ziraldo, que é bem legal. Bom, vamos para nossa aula de hoje. A gente tem aqui o livro de língua portuguesa. A gente estudou ontem a página 171, né? A gente vai fazer a correção agora, que eu pedi para vocês pesquisarem as palavras no dicionário. Piscicultura, criação de peixes. Apicultura, criação de abelhas. Avicultura, criação de aves. Então, a gente entende quando ele fala ossocultura, que são uma criação de ossos, né? Que ele tentou fazer uma criação de ossos. A palavra ossocultura atribui ao humor ao texto. Por que isso ocorre? Porque não se faz criação de ossos, né? E aí essa é a brincadeira. Ele tentou fazer uma criação de ossos, né? Número 4A. Onde cada momento se passa. Primeiro no jardim, depois dentro de casa. Que elementos visuais da história a gente pode identificar a mudança de lugar? No primeiro cenário, os personagens estão no jardim, a plantação, céu, né? A gente consegue ver aqui o céu, as plantações e tal. No segundo, ele tá dentro de casa, num sofá, né? O Bowley também está no interior da casa. Então, a gente consegue ver que tá uma na parte externa e uma na parte interna da casa. Letra C. E no texto, como o personagem passa o tempo? Pela expressão no alto do quadrinho 7, E no texto, como a passagem do tempo é indicada? Pela expressão no alto do quadrinho 7, um pouco mais tarde, né? Tá vendo aqui, ó? Lá no quadrinho 7, em cima, a gente tem que um pouco mais tarde. Às vezes a gente tem a semana depois. Página 172, agora a nossa aula de hoje. A fala inicial do pai de Bowley ajuda o leitor a identificar características desse personagem. Como ele parece se sentir nesse momento? Vocês vão lá, vão olhar a característica visual, não tá falando nada, como ele expressa o rosto. E vai escrever aqui o que você acha, se você estava feliz, estava bravo, estava contente, zangado, o que você acha olhando ali no rosto dele, né, na expressão. Que recursos visuais foram usados para expressar os sentimentos dele? A expressão... Desculpa, eu ia dar a resposta. Que recursos visuais foram usados para expressar os sentimentos dele? O que tem em volta dele? Que recursos que eles usaram ali para expressar o sentimento? Que motivos ele tem para se sentir assim? Por que ele tá com esse sentimento? Você vai identificar o sentimento dele. Depois, por que motivo ele tá sentindo isso? Tá? Se ele tá feliz, por que ele tá feliz? Se ele tá bravo, por que ele tá bravo? Escreva as informações no quadro de acordo com o texto. Ação do pai de Bowley. Problema a ser resolvido por Bill. Solução encontrada para o problema. Né? Então, assim, o que o pai do Bowley fez? Qual foi a ação dele quando ele viu que ele tinha cavado e escondido o osso lá na terra? Né? Qual foi a ação dele? Depois, o Bill precisava fazer o quê? Ele tirou os ossos dele e deixou lá. Falou, olha, bagunça que você fez. O que o Bill precisava fazer? E que solução que ele encontrou para esse problema dele? Vocês vão colocar em cada quadrinho aqui. Como o Bill reage à fala do pai de Bowley e por quê? Então, vocês voltam lá, né? E vê como ele reagiu quando ele foi interpelado lá. Olha, essa bagunça que você fez, você cavou o jardim, estragou toda a grama e tal. E como ele reage a isso? Vocês vão colocar aqui. A solução encontrada por Bill para o seu problema foi adequada. No final, último quadrinho, o que ele fez com os ossos? Vocês acharam que isso foi adequado ou não? Ou ele continuou fazendo bagunça? E aí vocês vão estar colocando aqui para mim. Leia o último quadrinho da HQ. Vamos lá. Meus gerânios novinhos, ele vai ver só. Na fala da mãe de Bowley, a quem o pronome ele se refere? Ele, que ela fala, ele vai ver só. Quem é esse ele que ela tá se referindo aqui?
E como você chegou a essa conclusão? Que o ele era tal personagem da história. Letra B, o que você imagina que ela fará em seguida? Porque ela fala, ele vai ver sol. O que ela vai fazer? Né? O que vocês acham que ela vai estar fazendo? Qual vai ser a ação dela depois que ela viu ali a bagunça que ele fez na floreira dela? Então, por hoje é só isso. Vocês respondam. Amanhã a gente faz as devidas correções e conversa mais um pouquinho. Gente, todo esse estudo de texto que a gente tá fazendo aqui, né? Da semana inteira, os estudos do texto da HQ, é para que vocês fixem bem, tá? Como ler uma HQ. Não é só ler as falas. A gente tem que voltar lá. A gente tá voltando lá para vocês entenderem que a HQ, ela não é só composta só por fala, como um texto comum, como eu li aqui a biografia para vocês. Fui lendo, né? Só a parte escrita. A gente tem a parte que a gente falou lá no começo, que é a parte não verbal. Né? Então, a gente quer que vocês identifiquem isso. Não identifique só a parte dos balõezinhos, onde está a fala em si. Mas que vocês entendam que que também a parte não verbal é importante, né? Aqui, quando ele tá dormindo, aparece aquele Z em cima da cabecinha dele, né? Quando ele tem uma ideia. Como eles mostram para você o tempo no quadrinho. Então, aqui a gente tem lá aquela tarjazinha escrito... um pouco mais tarde, que poderia ser no dia seguinte. Então, ele identifica o tempo por uma tarja, a expressão que o pai vem, né, fazendo, mostra se ele tá bravo, se ele tá feliz, o cachorro, as expressões do cachorro, a expressão da mãe que cruza os braços, né, olhando sério, brava, quando vê que ele colocou os ossos na floreira dela. Então, tudo isso é importante a gente analisar quando a gente tá lendo um quadrinho, tá? Então, por isso que a gente tá aqui a semana toda fazendo essa análise de texto e para que vocês resgatem isso dos quadrinhos. Agora a gente vai para o livro de matemática, página 102. Se vocês escutarem mais nada, é a Rafaela, amiguinha de vocês aí da escola. Eu já pedi para parar de gritar, mas não deu jeito, tá? Vocês vão escutar a risada dela. Então, vamos lá. Identificando os retângulos. Nos polígonos desenhados a seguir, assinale em quais há ângulos retos, tá? Então, a gente vai assinalar aqui qual desses polígonos a gente tem ângulo reto. Lembra que eu falei para vocês, ângulo reto, a gente tem que ter duas retas. Reta, aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu tiver uma reta e uma inclinada, se a inclinação for curta, ele é um ângulo agudo. Se a inclinação for maior, ele é um ângulo obtuso. Então, identifique aqui qual que a gente vai ter um ângulo reto. Os paralelogramos que têm ângulos retos recebem o nome de retângulo. Então, eu vou contar uma coisa que eu aprendi já. Já era grandona, vocês vão aprender agora. E pra mim foi uma surpresa. Por exemplo, um quadrado é um retângulo. A gente acha que retângulo é só aquela figura que é mais comprida. Porque a gente fala que o quadrado tem que ter os lados iguais. Então, um retângulo não é um quadrado, mas um quadrado ele é um retângulo. Porque, na verdade, o que caracteriza um retângulo é que ele tem que ser formado por ângulos retos. Então, aqui no quadrado, ele não é formado por ângulos retos. Aqui, ó, tem 4 ângulos. Os 4 são retos porque é formado por reta. Essa figura aqui, ela é um quadrado, tá? E ela é um quadrado, ela é um retângulo também, tá? Agora, o quadrado é um retângulo, o retângulo não é um quadrado. Deu para entender, né? Então, essa é a característica do retângulo. O retângulo é uma figura, né, um paralelogramo, que tem ângulos retos. Então, agora a gente vai assinalar abaixo aqui qual figura que os ângulos são retos. Na 2, tá? Então, a gente tem algumas figuras aqui que a gente tem nela ângulos retos. E aí, a gente vai colocar aqui um xizinho, qual figura tem ângulos retos, tá? Em sua opinião, é correto afirmar que os quadrados são tipos especiais de retângulos? Ah, acabei de dar a resposta, hein?
Então, vamos lá. Todo mundo acertando essa 3, hein? Porque eu fui boazinha e dei a resposta. De matemática hoje é só isso. Tô sendo bem boazinha com vocês, então prestem atenção e façam tudo direitinho, tá? De matemática é só isso. Se tiver alguma dúvida, pergunte pra nós. E beijos, até amanhã.